O título da Palavra de Deus que iremos estudar hoje é: o que deve mudar primeiro não é o mundo, mas nós mesmos. Com este assunto, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus. Quem criou este mundo? Entre todas as coisas, há algo que não foi criado pela vontade de Deus? Tudo foi criado pela vontade de Deus. Contudo, como o nível de nossas compreensões ainda não é alto o suficiente, nós habitualmente desejamos que o mundo mude desta forma ou daquela forma. Esse é um hábito errado. Deus criou este planeta Terra para a nossa salvação, para o nosso futuro. A grande vontade de Deus está nisso. Então, esta Terra não pode mudar. Ela nunca será diferente. Se há algo que pode mudar, o que é? É nós. Às vezes, reclamamos e murmuramos quando algo não é suficiente e não nos sentimos contentes quando as coisas não ocorrem da maneira que queremos. Quão bom será se tudo ocorrer exatamente como esperamos? Contudo, há uma coisa que devemos ter em mente quando as coisas não vão bem. Devemos lembrar que esta terra é a cidade de refúgio. Podemos fazer algo conforme nos agrada na cidade de refúgio? Tudo tem restrições. Não podemos fazer o que queremos fazer. Nem podemos evitar o que queremos evitar. Assim é a cidade de refúgio. A Terra é uma prisão espiritual, onde as almas que pecaram estão confinadas, certo? Muitas vezes eu também desejo que o Evangelho seja feito assim, desse tanto ou daquele tanto. Mas, quando a obra do Evangelho não progride tão rápido o quanto eu quero, eu recomponho meus pensamentos, refletindo: qual é a vontade de Deus nisso? Então, eu chego a compreender que esta terra é a cidade de refúgio, algo do qual eu havia esquecido novamente. Apenas no nosso lar espiritual, as coisas podem ser feitas da forma que queremos. No céu, tudo ocorrerá sem restrição. Então, nos sentiremos insatisfeitos ou reclamaremos? Nunca. Não apenas com a obra do Evangelho, mas também na nossa vida diária deve haver momentos em que as coisas não ocorrem como queremos. Quando isso acontecer, vamos nos lembrar de que esta terra é a cidade de refúgio. Se pensarmos nisso, ficaremos contentes com as circunstâncias e ambientes em que estamos agora. Vou lhes contar uma história sobre um reino. Era uma vez um grande rei que vivia em um reino. Já que o rei governava o seu reino muito bem, não havia mendigo e todos viviam em paz. Um dia, o rei, de repente, quis ir em uma peregrinação, já que todas as terras santas estavam localizadas em locais isolados e muito longe do reino. Não havia uma distância que alcançaria em 1 ou 2 dias. Como o rei anunciou que iria em uma peregrinação, todo o povo queria acompanhar o rei porque o respeitava. No dia da partida, muitos o esperavam em frente ao palácio. Então, o rei notou que eles estavam a caminhar sem nenhum transporte, enquanto ele tinha vários meios de transporte, como um cavalo e uma liteira.
Então ele pensou, não, eu preciso caminhar como o povo. E ele desceu do cavalo e começou a caminhar. Enquanto caminhava, ele descobriu que alguns estavam descalços. Estes não tinham nenhum chinelo. Então o rei tirou seus sapatos e prosseguiu na peregrinação, descalço. A peregrinação foi feita muito graciosamente. O rei pôde ouvir da população local sobre as dificuldades que eles estavam passando. E, também, chegou a saber o que queriam, conversando com eles abertamente. A peregrinação tornou-se em uma boa oportunidade para melhorar a administração do reino por meio desses assuntos. Depois de terminar a peregrinação, ele voltou ao palácio. No dia seguinte, seus pés começaram a inchar, porque nunca tinha andado descalço antes. Quando seus pés começaram a inchar, ele pensou sobre isso cuidadosamente. O rei realmente amava seu povo. Ele percebeu que quase todos os caminhos que ele percorreu eram rochosos e quase nenhum caminho era pavimentado. Quando seus pés ficaram muito machucados, ele pensou no seu povo. Vendo os meus pés assim, quão difícil deve ser para o povo ir em peregrinações sem sapatos? Ele convocou seus ministros para uma reunião e disse que cobrissem com couro de vaca todos os caminhos às terras santas. Caminhando, encontrei muitos caminhos com cascalhos, e isso machucou muito meus pés. Já que é tão doloroso para mim, mais doloroso deve ser para o povo. O rei não vai em peregrinações frequentemente, mas ele sabia que seu povo ia com muita frequência. Então, ele deu uma ordem para cobrir todos os caminhos com couro de vaca, para que, quando o povo pisasse neles, não ficasse com os pés doloridos. Os ministros ficaram surpresos. Não havia apenas uma ou duas terras santas, mas várias. Então, precisariam de milhares de vacas para cobrirem todos os seus caminhos. Mesmo se sacrificassem milhares de vacas, pavimentar os caminhos com couro de vaca não seria uma tarefa fácil e custaria muito do tesouro também. Os ministros sabiam que tinham que realizar a ordem do rei. Mas disseram ao rei que seria difícil realizá-la, devido a tais razões. Contudo, o rei pensava somente no seu povo e disse: não importa quão duro seja, tentem cobrir todos os caminhos com couro de vaca. Ele não desistiu da sua vontade. Debatendo prós e contras, algumas semanas se passaram. Então um sábio pensou: é bom que o rei ame o seu povo, mas, se continuar dessa forma, afetará até mesmo a existência do reino. Então ele foi ver o rei. Ó rei, eu, como um homem deste reino, comovi-me com seu amor pelo povo. Contudo, se cobrirmos todos os caminhos com couro de vaca, isso pode até mesmo afetar a existência do reino. Então, que tal o rei tratar deste assunto de outra forma? O rei perguntou a ele: você tem uma boa ideia? Ele respondeu: se tentar cobrir todos os caminhos com couro de vaca, até mesmo milhares de vacas não serão suficientes. Então, que tal usar apenas um pouco de couro de vaca para cobrir os pés? Isso protegerá os pés, não é? Em outras palavras,
Ele sugeriu fazer sapatos com couro de vaca. Com 1 ou 2 pedaços de couro de vaca do tamanho de um palmo, poderemos proteger os pés. Ao escutar isso, o rei bateu em seu joelho, concordando. É isso. Por que eu não pensei sobre isso? A partir daquele dia, o rei chamou todos os sapateiros para fazer sapatos, para que qualquer um que fosse em uma peregrinação pudesse pegar sapatos no palácio e ir em peregrinação calçados. Ao fazer isso, o problema foi resolvido, sem precisar matar milhares de vacas. Além disso, o povo chegou a amar o rei ainda mais, ouvindo sobre o amor do rei para com eles. Pode ser apenas uma das histórias, mas quando não podemos mudar uma coisa inteira, quando não podemos mudar o mundo, funciona se mudarmos nós mesmos. A solução é muito simples, mas muitas pessoas tolamente tentam mudar somente o mundo, sem mudar elas mesmas. O que nós pensamos quando pregamos? Nós pregamos com a determinação de mudar nós mesmos, e assim estamos realizando isso. Então, com o que estamos mudando nós mesmos? A Bíblia diz, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não é? Já que pregamos com a determinação, se isso é o que agrada a Deus, eu mudarei a mim mesmo. Deus abre o caminho além da nossa imaginação e nos permite estabelecer Sião, aonde quer que vamos. Nós estamos trabalhando, crendo que este evangelho será pregado em Samaria e aos confins da terra. Nós não podemos mudar o mundo. Ele permanece da maneira que é. Não podemos transformar as montanhas em oceanos, ou os oceanos em solo. Isso é algo que nunca pode mudar. Então, deixando a situação que já está feita da forma como está, vamos mudar nós mesmos. Se nós mudamos, o mundo muda. Como o rei cobriu os pés deles com um pouco de couro de vaca, eles puderam ir em peregrinações sem serem afetados, ainda que fosse um caminho de cascalhos, ou rochoso, ou sujo. Desta forma, nós não precisamos nos esforçar para mudar o mundo todo, mas precisamos mudar nós mesmos um pouco e entrar no mundo para estar entre as pessoas. Então lá, o reino de Deus será estabelecido e a vontade de Deus será corporificada. Hoje vamos estudar sobre este fato através da Bíblia. Todos vejamos juntos a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que ele aprendeu? Ele aprendeu a viver contente. Não foi porque ele ficou rico que estava contente. Ainda que fosse pobre e estivesse em dificuldade, ele aprendeu a viver contente em muitas situações e circunstâncias difíceis. Ele aprendeu a ser contente. De qualquer forma, os ambientes colocados em nossa frente não mudam. Contudo, quando mudamos, os ambientes também mudam. Quando nós continuamos nos sentindo insatisfeitos, o ambiente também fica insatisfatório. Eu uma vez lhes disse sobre isso. Há um copo que está meio cheio com água. Vendo o copo, uma pessoa diz, o copo está apenas meio cheio. E outra pessoa diz, uau, o copo já está meio cheio. O copo nunca muda. O copo está meio cheio com água. Contudo, as mentes das pessoas que o veem, a mente da pessoa A e a mente da pessoa B são diferentes.
Pessoal, ambas as mentes são diferentes, até mesmo em relação a um copo que está meio cheio com água. Se a pessoa A mudar sua mente, o que ela dirá? Ela dirá, ó, já está meio cheio, ao invés de dizer, ainda está apenas meio cheio. Esta é uma mente que se contenta. Aqui, na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, muitas condições e ambientes estavam diante do apóstolo Paulo, que pregava o Evangelho. Havia os que não criam na verdade, os que criam em religiões pagãs, os judeus que se opunham e o perseguiam, e os que criam na verdade parcialmente. Contudo, ele aprendeu a estar sempre contente naquelas situações. O mundo nunca muda, assim como o copo que está meio cheio com água. Quando está meio cheio, nós que vemos isso, devemos mudar nossas mentes. Nós diremos, está apenas meio cheio? Ou já está meio cheio? Dependendo para qual lado mudarmos, nós estaremos contentes ou criaremos uma situação onde reclamaremos e murmuraremos. Portanto, precisamos mudar nossos pensamentos. Nós mesmos devemos mudar. Sim, nós precisamos mudar. No livro dos Juízes, capítulo 6, vejamos Deus que dá poder e cumpre sua obra quando uma pessoa muda. Vejamos o livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aqui, Deus estava chamando Gideão para assumir o papel de salvar os israelitas da mão dos midianitas. Mas, quando Gideão refletiu sobre si mesmo, ele concluiu que era de uma família fraca. Ele não era forte e não era mais notável do que as outras pessoas ao redor dele. Então, ele se recusou a Deus. Versículo 15. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Eu sou fraco, então como eu, que sou o menor na casa de meu pai, posso salvar os israelitas da opressão dos midianitas? Isto foi o que Gideão pensou quando olhou para si mesmo. Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus continuou o ajudando e encorajando. O que Deus estava fazendo sobre o pensamento de Gideão, que foi capturado com tal pensamento fraco, na situação onde Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, Deus estava mudando o pensamento de Gideão. Ao fazer o quê? Ao ajudá-lo a ter fé. Deus continuava a mudar o pensamento dele. Aos olhos de Gideão, a luta com os midianitas era algo inimaginável. E não parecia que Israel venceria os midianitas com todo o seu poder. Contudo, Deus continuou dando a Gideão fé, para que ele pudesse mudar seu pensamento. Isso é como dizer, o mundo é assim. Se a Terra é redonda, não podemos fazê-la quadrada, mas ela pode ser quadrada de acordo com o seu pensamento e a sua fé. Desta maneira, Deus continuamente ajudou Gideão a ter fé. Então, qual resultado foi trazido? Vejamos o livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 3. Apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram.
Esta é a cena que conhecemos muito bem, onde Deus seleciona os guerreiros de Gideão. Quando Deus disse, quem for medroso, volte e retire-se, 22.000 homens retornaram. Gideão tinha que lutar na batalha com 10.000 homens. Mas Deus continuou plantando fé nele. Havia 135.000 inimigos, e Gideão tinha 32.000 homens. O número de inimigos era muito maior. Contudo, Deus fez 22.000 deles retornarem. Assim, não havia outro jeito de que Gideão pudesse vencer a guerra, a não ser que mudasse seu pensamento. Mas Deus guiou os homens para as águas, dizendo que 10.000 ainda eram muitos. Continuemos com o versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então, o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Aqui Deus ordenou a Gideão, exceto os 300, envie o resto. Tornava-se cada vez mais inacreditável. Eles não podiam vencer os inimigos, mesmo com 32.000 homens. Seus inimigos estavam em boas condições, com boas armas e meios de transporte, como camelos, que eram essenciais para um exército nos dias antigos. Contudo, os israelitas não tinham. Eles teriam se sentido confortáveis se tivessem muitos soldados, pelo menos. Mas Deus continuou, reduzindo o número. Por que Deus fez aquilo? O que Deus queria? Será que Deus queria que os ambientes externos mudassem? Deus quer que mudemos através da fé. Quando Gideão e seus homens mudaram a si mesmos, eles renasceram como um exército mais poderoso do que 300 milhões, ainda que fossem 300. Todos eles estavam cheios de fé. Assim, Deus selecionou os 300 homens. Versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Deus os separou novamente. 10.000 homens corajosos permaneciam, dizendo, nós não temos medo. Contudo, Deus selecionou apenas 300 deles e enviou de volta outros 9.700 homens para casa. Derrotar 135.000 inimigos com 300 guerreiros. Isso é algo inimaginável. Contudo, quando seu pensamento mudou através da fé, isso não foi algo difícil. Isso não foi algo intratável. Então, que tipo de resultado veio? A vitória veio, não é mesmo? Deus fez os inimigos se atacarem e deu a vitória a Gideão e aos seus guerreiros sem serem danificados. Pessoal, se olharmos somente para o ambiente externo, chegaremos a pensar, isso não pode ser feito por causa desta razão e por causa daquela razão. Se os ambientes externos não mudam, mudemos a nós mesmos. Se não pudermos cobrir todos os caminhos com couro de vaca, devemos ter sabedoria para fazer os sapatos que protegem os pés. Se os ambientes externos não mudam, vamos mudar a nós mesmos, certo? Continuemos com o versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias, as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram,
espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-Sitá, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então, os homens de Israel, de Naphtali e de Azer, e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Desta forma, muitas pessoas morreram no escuro. Como os midianitas consideraram os seus próprios homens como inimigos e se mataram, os israelitas puderam derrotar 135.000 com 300 guerreiros. Deus deu tal resultado maravilhoso. Pessoal, nosso Deus é o Deus que criou o universo. Deus disse que esta terra é como uma gota de água no universo e como um grão de pó na balança. Esta terra não é um espaço grande, é um lugar muito pequeno. Sempre pensemos que estamos vivendo em tal lugar. Há uma diferença entre os que parecem grandes aos nossos olhos e aos olhos de Deus. Já que os 300 tinham grande fé, Deus ficou agradado com a fé deles e proporcionou condições e ambientes onde os inimigos não puderam fazer nada. Os ambientes que vemos com nossos olhos e os ambientes que Deus proporciona são totalmente diferentes. Não somente com 300 ou com 30, mas também com 3. Ele é capaz de realizar algo, certo? Deus ajudou Gideão a crescer na fé, reduzindo o número de soldados de 32.000 para 10.000 e de 10.000 para 300. E tinha os 300 guerreiros para lutar contra 135.000. Naquela situação, o ambiente externo não mudou. O número do exército dos midianitas permaneceu o mesmo. Suas armas e suprimentos de guerra que eles precisavam para a guerra permaneceram o mesmo. Contudo, como o número de soldados continuou sendo reduzido, de quem eles devem ter pensado que dependeriam? Esta guerra é impossível vencer sem Deus. Como nós podemos derrotar esses 135.000 inimigos com 300 homens? Nós precisamos absolutamente de Deus. Quanto mais o seu número era reduzido, mais a sua fé crescia. Portanto, se nós mudarmos a nós mesmos, poderemos aproveitar o efeito de mudar o mundo. Vejamos o livro dos Números, capítulo 13, versículo 25. E então movamos para o capítulo 14. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak são gigantes. Eles também viram lá os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então os israelitas começaram a fazer um tumulto. As cidades eram fortificadas e muito grandes. E os filhos de Anak eram uma tribo de gigantes. O povo já começou a cair no pensamento de que seria derrotado de qualquer forma. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Ele acalmou o povo e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb e Josué pensaram isso, mas os demais pensaram diferentemente. É como pensar sobre o copo que está meio cheio com água. Uma pessoa diz: ainda está apenas meio cheio? E outra pessoa diz: já está meio cheio.
Essas duas pessoas pensam diferentemente sobre esse copo. Aqui também, os 10 espiões dentre os 12, exceto Josué e Calebe, interpretaram a situação como algo impossível. E Josué e Calebe interpretaram como algo possível de se realizar, dizendo: por quê? Porque Deus está conosco. Seus deuses, com medo, já os deixaram, porque viram nosso Deus. Eles não podem sequer ousar lutar contra nós. Então, o que mais Josué disse? Eles são como o pão. Podemos devorá-los. Ele os viu como seres triviais, até o ponto de considerá-los como pão. Vocês acham que Josué falou isso porque era um homem muito bravo? Josué sempre manteve a promessa de Deus no seu coração. A voz de Deus que disse: eu lhes darei a terra de Canaã, que mana leite e mel, continuou ecoando em seus ouvidos. Deus nos prometeu esta terra. Então, como esta terra não se tornará nossa, subamos, certamente prevaleceremos. Desta forma, Josué e Calebe acalmaram o povo. Contudo, já que os 10 espiões já tinham dito muitas coisas negativas, o povo começou a reclamar. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O povo exclamou: oh não, nós morreremos. Pois o povo estava ouvindo as reclamações dos 10 espiões que diziam: nós todos morreremos. Esses 12 espiões eram os chefes das 12 tribos. Eles foram enviados a explorar a terra porque eram considerados fortes na fé e tinham força, mas se queixaram. Então o povo, escutando-os, chorou toda aquela noite. Todos morreremos, mesmo antes de entrarmos em Canaã. Vejamos o capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Se estivermos cheios de insatisfação, chegaremos a dizer tais palavras: devemos sempre estar contentes. Esta terra é a cidade de refúgio e é imudável. Esta realidade nunca pode mudar. As coisas neste mundo não ocorrem da maneira que queremos. Ainda que vivamos num mundo que não funciona da maneira que queremos, se nos queixarmos, por que isso não funciona? Por quê? Então seremos murmuradores e descontentes. Compreendidas todas essas coisas, o apóstolo Paulo aprendeu continuamente a ficar contente. A situação que ele estava não iria mudar, ainda que ele reclamasse. Os ambientes externos nunca mudam. O que precisa mudar é o nosso ponto de vista. Então, nós nunca podemos ter reclamações em nós e sim ter fé completa. Vejamos o versículo 3. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Disseram: como pão os podemos devorar. Isso significa que eles não são nada.
são muito insignificantes. Como o pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Quem Deus permitiu entrar em Canaã? Que tipo de ponto de vista essa pessoa possuía? O mundo externo tinha algum grande poder que ninguém podia se aproximar. No entanto, Josué e Caleb disseram: Deus é conosco. Tal grande poder não é nada diante de Deus. Podemos definitivamente derrotá-los. Já que Josué e Caleb tinham essa forte fé, eles puderam acalmar o povo e disseram: eles são apenas como o pão. Então por que vocês os temem? Ouvindo que Deus está vindo com o seu exército, o amparo deles já fugiu. O Deus que os protege já se foi. Então qual poder eles podem ter? Nada temos para nos preocupar. Eles acalmaram o povo desta forma. Porém, aos olhos do povo e dos 10 espiões, o poder dos inimigos parecia maior do que o de Deus. Por isso, Deus pensou: eles não podem entrar na terra de Canaã, estando nessa situação. E os fez voltar. Eles podiam ter entrado na terra de Canaã muito rápido. Mas, vendo o estado de fé deles, Deus os fez voltar e vagar por 40 anos, a caminho da terra de Canaã. Pessoal, com esta história, podemos aprender que não precisamos ansiar pela mudança do mundo. Já que este lugar é a cidade de refúgio, tudo o que acontece diante de nós é difícil. Toda condição é desfavorável. As condições diante dos nossos olhos parecem difíceis. Então, mudemos nós mesmos. Como podemos mudar nossos olhos, que veem o mundo como grande? Nós precisamos ver esta terra do universo. Quando olhamos para a Terra, a partir de Saturno, eu lhes mostrei uma vez como era quando a viram na tela. Era muito, muito pequena. Era menor que um grão de milho miúdo. Nós não podemos nem mesmo ver sua forma. Assim pequena é esta terra. Não importa quão grande algo seja aqui, pode ser comparado com o Deus que opera todo o universo? Então, quando Josué e Caleb viram os inimigos com os olhos da fé em Deus, eles eram como nada. Deus prometeu dar esta terra. Então, por que acham que isso é impossível? Pessoal, por favor, tenhamos os olhos da fé. E lembremos a voz de Deus que disse: este evangelho será pregado em Samaria e aos confins da terra. Então virá o fim. Se mudarmos, o mundo mudará também. Nós frequentemente dizemos: aqui as pessoas são tão arrogantes que não abrem nem a porta. Aqui há muitos muçulmanos. Por isso não funciona. Aqui há muitos hindus. Ao invés de dizer, não funciona, esperemos pelo tempo exato em que Deus abrirá a porta. Se uma pessoa repetidamente diz, não funciona, isso mostra que ela não crê em Deus, nem quer mudar a si mesma. Em vez de ver a terra de dentro da terra, deixem sua alma escapar da terra, pelo menos uma vez, e a façam olhar para a terra de fora da terra. O planeta é verdadeiramente como um grão de pó. Com quem quer que trabalhe, Deus cumpre sua vontade. Ainda que não haja linguagem nem palavras, e não se ouça nenhum som, quão longe irá sua voz? No livro dos Salmos, Deus já disse que irá por toda a terra. Pessoal, não precisamos dizer, eu quero que o ambiente mude de tal maneira. Eu quero que isso mude dessa forma. Ao invés de tentar mudar o mundo, o qual não mudará, se nós olharmos para o mundo com fé, o mundo já terá mudado. Vamos mudar a nós mesmos, com tal fé, para que possamos mudar o mundo belamente
para o mundo de Deus. Eu espero que esse dia chegue logo. Pelo fato de que Deus guia a obra deste Evangelho, vamos sempre dar graças e glórias a Deus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.